Olá, audiência! Até parece que esse canal tem audiência, viu? Vai ter sim, com certeza. Então eu vou me empolgar, tomara que tenha mesmo. Esse é o primeiro vídeo do canal Senhor Previdência, um canal onde vamos discutir sobre o sistema previdenciário brasileiro. A intenção é informar sobre as regras, sobre o funcionamento, sobre quem tem obrigações, quais são os direitos, como o INSS funciona, como requerer um benefício. São orientações gerais e necessárias para a vida de todos nós brasileiros e de todos nós trabalhadores e daqueles que dependem dos trabalhadores. Porque sim, o sistema protege os dependentes dos trabalhadores. Mas antes de começar, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e compartilhe esse vídeo, porque conhecer o sistema previdenciário é importante para a gente saber como ele funciona e saber quais são os direitos que nós vamos ter quando buscar algum requerimento junto ao INSS. Eu sou Marcelo Caetano e sou o responsável pelo canal. No primeiro vídeo, nós vamos falar de uma curiosidade, né, para que a gente comece a entender como surgiu essa história de previdência no Brasil. Eu aposto que muita gente não está sabendo que no dia 24 de janeiro de 2023, a Previdência faz 100 anos de Brasil. Exatamente. Foi no dia 24 de janeiro de 1923 que foi publicada a primeira lei que se tem notícia e que consolida o sistema previdenciário, e começou a consolidar, melhor dizendo, o sistema previdenciário brasileiro, a chamada Lei Eloy Chaves. Eloy Chaves era um deputado federal de São Paulo e que propôs essa lei que traria a criação das chamadas CAPs, né, as Caixas de Aposentadoria e Pensão dos ferroviários. E aí você deve estar se perguntando, mas ferroviário, por que ferroviário? Porque ferroviário, naquela época, no início dos anos 1900, os ferroviários eram uma das categorias com maior poder no país. Ou em qualquer país, porque hoje nós utilizamos as rodovias, mas naquela época o forte, a utilização em massa para transporte de mercadoria, transportes de passageiro, transportes de insumo, era o sistema ferroviário. E com muita luta, os ferroviários, eles alertaram, digamos assim, para essa necessidade que a gente fala que é o marco da Previdência do Brasil, e realmente é 1923, mas ali no final dos anos 1800, já se falava alguma coisa de previdência no mundo, que é quando a gente tem a efetiva transformação daquele sistema monárquico para a república. E aí a gente tem o quê? O surgimento da relação trabalhista. Porque antes, até ali a monarquia, o rei, o reino, era praticamente uma célula fechada. E esse rei, de certa forma, era responsável pelaquele povo. Claro que a gente tinha a divisão dos nobres, que tinham lá seus privilégios, e tínhamos os plebeus. E esses plebeus, de certa forma, eles tinham uma proteção desse rei, desse reino. Por isso que ao longo da história, quando a gente estuda alguma coisa, a gente vê falar de reis bons, reis ruins, reis que eram adorados, reis que eram odiados pelaquela população do reino, porque a vida das pessoas, a sobreexistência, a existência, a velhice, todo o tempo da vida da pessoa estava ali naquele contexto monárquico, que era um contexto que a gente vivia. Eles, né? A gente não, eles. Hoje a gente vive na República. E aí, com a República e principalmente com a consolidação posteriormente da Revolução Industrial, quando surge aquela relação de empregador e empregado, e que o empregado ele tem aquele seu período de trabalho e posteriormente a máquina ela vai começando a dar lá seus defeitos e a pessoa também se cansa, né? As potencialidades diminuem. Essas pessoas elas
naquela época, elas ficavam desamparadas. Por quê? Porque elas já não produziam, e nós estávamos, inclusive, num momento de revolução, de produção acelerada, e elas não tinham necessariamente como se manter naquele período posterior ao que hoje nós chamamos de idade economicamente ativa, né? Já conhecemos os limites, os prazos, o funcionamento. Não que esteja tudo perfeito, não está tão perfeito assim, mas pelo menos nós já temos conceitos, que é uma curiosidade interessante. Naquela época, crianças podiam trabalhar e a Caixa de Previdência, inclusive, pensou nessa questão. A Lei Eloy Chaves, que criava ali essas caixas de aposentadoria e pensão, ela pensou nessa situação, porque era uma situação corriqueira. Hoje a gente discute, a gente não imagina crianças trabalhando e não era para acontecer. Mas naquela época, por falta de regularização, de regulamentação, a gente tinha crianças trabalhando em estrada de ferro, uma atividade altamente insalubre, que é como nós chamamos as atividades hoje que exigem mais do trabalhador. Então, essa lei, ela veio criar essas caixas de aposentadoria e pensão e com uma curiosidade, que pra gente hoje é curiosidade, mas na época era uma regra. Essas caixas de aposentadoria e pensão eram administradas pelas empresas. E aí, ao longo do ano de 1923, surgiram 27 caixas de aposentadoria e pensão, dessas administradas por essa empresa. Já tínhamos a proposta do modelo da empresa contribuir uma parte, o trabalhador contribuir uma outra parte, e tínhamos a regra para se aposentar, que era necessário 30 anos de serviço e 50 anos de idade. E esse modelo, ele causou, né, aquela situação, aquela proposta, aquela lei, aquela vigência ali em 1923, causou uma inquietação na sociedade e ao longo desse período, né, do período posterior a 1923, outras instituições, outros segmentos de trabalho foram também, né, organizando os seus institutos de aposentadoria. E isso vigorou no Brasil até 1960. Sim, em 1960 foi que a Previdência passou a ser administrada pelo poder público, administrada diretamente pelo poder público. Mas isso é um assunto para um outro vídeo. Então, é importante a gente saber a origem, a história, por que dessa necessidade da previdência, né, da aposentadoria. O nome previdência é de ser previdente. Aposentadoria, dizem, né, de uma forma bem pitoresca, que é ir para o aposento. Aquela imagem mesmo do velhinho indo para o aposento, aquela coisa de você descansar no momento em que suas potencialidades elas estão diminuídas. Então, é interessante a gente ter esse conhecimento e compreender também que a Previdência tem 100 anos. É um marco importante. A gente tem 100 anos de Previdência, que é um tempo que pouca gente vive. Então, a Previdência já passou por várias gerações nesses seus 100 anos, mas é um sistema que está em construção. Então, essa história da Lei Eloy Chaves, de 1923, ela vigorou até 1960. 1960 até a Constituição de 1988, nós tivemos ali uma estrutura. Na Constituição de 1988, nós tivemos a organização social, né? A fundação, digamos assim, da Seguridade Social. Então, a gente tem uma história de previdência e que é uma história, de certa forma, recente. E isso pode explicar ou pode nos fazer compreender muitas questões que envolvem, muitas vezes, o descontentamento com o sistema previdenciário, a forma como a gente enxerga o sistema previdenciário. Então, nesse canal, o Senhor Previdência, que não sou eu, ele vai trazer informações sobre o sistema previdenciário. Carência, qualidade, direitos, claro que tudo com foco nos dias atuais.
Hoje, nós estamos fazendo esse vídeo para introduzir o assunto e porque é importante a gente comemorar que a Previdência Social faz 100 anos no nosso país. Não esqueça, compartilhe, ative o sininho, se inscreva no canal para que os próximos vídeos, e vão ser vídeos interessantes, possam ser difundidos e chegue até você no momento que a gente publicar. Tchau e até a próxima.